passo que eu gostaria de falar seria, tá dentro do quadro da preparação, ter um método e processos assim, processos, né, que eu possa confiar, né? Porque quando eu tenho um método e processos, isso, vamos dizer assim, me dá mais segurança. Tem que ter uma metodologia de trabalho. Senão, você não tem segurança nem para vender, nem para fazer um script quando você vai entrar em contato com o cliente. Porque depois as coisas vão ficando naturais. Mas as primeiras vezes, a gente precisa de algum método, né? Por exemplo, o mergulhador, quando ele entra na água pela primeira vez, ele tem que olhar, ele fica olhando para os instrumentos, ele fica contando o tempo, ele fica preocupado. Depois, não, ele fica livre. Mas as primeiras vezes ele não fica, né? Então, da mesma forma, a gente como consultor, se você é novo, as primeiras vezes você vai ficar todo travado. Nós, quando começamos a fazer uma consultoria nova, a gente criou a metodologia, no começo a gente ficava olhando muito pro script. Depois a gente vai ficando mais à vontade. Mas se você não tem um script, é muito pior. Então, eu defendo a ideia aqui, se você quer perder o medo, desenvolva um método, né? Crie processos que você vai tendo confiança, mesmo que eles no início não estejam perfeitos, mas vai validando os seus processos, para que você possa ter mais segurança como consultor. E outra coisa, quando você tem processos bons, o cliente percebe, o cliente vê, o cliente sente segurança, isso transmite um profissionalismo muito grande para o seu cliente. Então, não só você passa a ter menos medo, como o cliente começa a notar, nossa, ele vê o profissionalismo e, como a gente falou, é a consultoria que se vende. O segundo passo, que é muito importante também, é, baseado nesse método que eu falei, ter experiência, horas de consultoria com isso que você está fazendo. Porque o medo, ele vai reduzindo à medida que a gente enfrenta ele, não é? Sem prática, a gente não consegue vencer o medo corretamente, né? Desculpe. Principalmente o medo irracional. A experiência ajuda a pessoa a se safar de problemas, vamos dizer, ter mais tranquilidade na crise, por causa da prática. Todo consultor experiente um dia foi um consultor iniciante, que meteu a cara, trabalhou e conseguiu depois ficar mais safo, mais experiente e desenvolver. E o terceiro passo, que eu acho que também é bem bacana, é buscar ajuda quando você puder. O que é isso? É muito importante você ter referências, mentores, se você puder, porque isso no início traz muita segurança, né? Como a gente falou lá do mergulho, como a gente fala, vamos dizer, do paraquedismo, da residência médica, da aviação. Todos esses casos, por exemplo, você não faz o seu primeiro mergulho, seu batismo de mergulho sozinho. Você não pula de paraquedas sozinho a primeira vez. Nem faz, por exemplo, quando você vai fazer a residência, o médico não faz uma cirurgia sozinho, primeira vez, não é? Por quê? Porque é difícil. A gente sabe que é. Nós, como consultores, a gente sabe que quando a gente está sozinho em campo, a gente sente falta de ter alguém para trocar uma ideia. Então, quando a gente não atua em empresas com outros pares, com outros colegas, é importante você buscar referências, ou fontes que você possa acompanhar, né? Referências como esse canal aqui, que é de vocês, para que vocês possam vir até aqui, para que vocês possam aprender. Vocês podem perguntar as coisas aqui, eu sempre abro a caixinha de perguntas para vocês, né, pra gente ter um canal de dúvidas. Então, assim, aproveitem referências que vocês encontrarem para que vocês possam, vamos dizer assim, aprender, para que vocês possam, vamos dizer, tirar dúvidas com pessoas que têm mais experiência. Para quê? Porque às vezes a ajuda é muito tempestiva e não tem nada de errado de pedir ajuda. Não diminui a gente em nada, não é?